Bom dia para todos e todas. Agradeço o convite para mais uma vez estar aqui com vocês, para a gente trabalhar esses dois conceitos que parecem tão simples, mas que se constituem como ferramentas essenciais no nosso dia a dia, nesse atual momento evolutivo em especial, o quão necessário é estarmos trabalhando e fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança para os desafios que a vida nos coloca. A gente então vai iniciar conceituando o que é fé, o que é esperança. No livro Consolador, na questão 354, o que Emmanuel nos responde sobre o que é ter fé. Então ele diz que fé, na verdade, é guardar no mais íntimo do nosso coração a certeza de Deus. E que essa chama vai estar nos iluminando na vida toda, como uma grande energia da qual nós podemos lançar mão. Joana de Ângeles nos diz que a fé é, na verdade, um encontro, que nós vamos fortalecendo a nossa fé através das diversas encarnações que nós tivemos, e que cada momento é o momento de estarmos ampliando esse encontro com Deus que está dentro de cada um, e fortalecendo a nossa confiança. A fé se constitui, então, dessa forma, como um encontro que cada um precisa realizar, porque a fé, na verdade, não é algo que nós vamos comprar. A fé, ela é conquista individual, através da busca interior que cada um realizamos para esse encontro com o Pai, com Deus que está dentro de cada um. E é na medida que esse encontro vai acontecendo, que essa fé vai se fortalecendo, ao mesmo tempo ela vai se transformando, então, em um alimento espiritual para as nossas almas. A gente costuma, então, dizer, a partir daí, que somos todos peregrinos da fé, que ao longo das nossas diversas encarnações, como Joana nos diz, a gente vai acrescentando um quanto à nossa fé, e que é essa energia interior que nos fortalece na nossa caminhada, no nosso desejo de nos transformar, que é o objetivo de aqui estarmos. Mas a fé, ela precisa ser fortalecida através da razão. É só na medida que, no dia a dia, nós vamos evidenciando a verdade que todo o Evangelho nos traz na nossa vida, que ela vai sendo fortalecida e, desta maneira, sendo fonte de coragem e de ânimo para os desafios que a vida nos coloca. Como já foi dito, mesmo que nós não possamos compreender muito bem a razão de tudo quanto nos acontece, é na medida que nós acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que as dificuldades são, na verdade, oportunidades de aprendizagem, que nós vamos deixar de sofrer e estarmos vendo, então, essas situações desafiadoras como mais uma ferramenta, mais um instrumento que nós temos para vivenciar, na verdade, a mensagem que o Cristo nos deixou. Se a fé não é fortalecida na razão, se a fé, na verdade, ela é externa, ela não vem de dentro para fora, mas ela vem de fora para dentro, ela acaba, na verdade, deixando de ser esse alimento, deixando de ser fonte de coragem e de ânimo.
E fé e esperança, na verdade, estão muito associadas como elementos vitais para a nossa caminhada. Então, vamos pensar o que é esperança. E essa imagem, eu achei ela extremamente simbólica e que ilumina muito bem o que é a esperança na nossa vida, nesse mar tão tumultuado que está com esse barco e que fica como uma luz que dá a direção para aquelas pessoas irem. Então, do latim, a esperança é um conceito que vem do latim, esperantia, que nós dividimos em esperar e mais ansa, que significa ação ou estado de ação. Então, o dicionário Roais nos diz que esperança designa o sentimento de quem vê possível a realização daquilo que deseja. Um outro sentido é confiança em coisa boa. E um terceiro é fé. Então, na verdade, esperança e fé estão intimamente associadas, uma fortalecendo a outra. E os diversos autores que estudam essa temática nos trazem uma primeira questão. Nós falamos em esperança no singular ou nós falamos em esperanças no plural? Porque as esperanças podem ser das mais variadas ordens. E os filósofos nos dizem ainda que a esperança é algo que também vamos conquistando e que está permanente na nossa vida. Então é algo atemporal, mas que ela não é a mesma, ela vai mudando. A cada etapa da nossa vida, a cada momento evolutivo, essa esperança vai estar sendo de coisas diferentes, de objetos diferentes, de desejos diferentes. Porque, na verdade, enquanto seres encarnados, nós sempre estamos desejando alguma coisa, seja a nível material, seja a nível espiritual, e a cada objetivo que nós alcançamos, a nossa esperança então se transforma em algo que vai além. Então é sempre um processo dinâmico. E a esperança se constitui nessa possibilidade de estarmos mudando a perspectiva do nosso olhar. Eu acho essa imagem muito interessante de estar olhando por cima daquelas nuvens que estão aqui. É mais ou menos a mesma coisa que a gente vivencia quando a gente viaja de avião, que está tudo nublado. E aí chega um ponto que lá em cima das nuvens o sol está lindo, o céu está azul. A esperança, então, é essa possibilidade de não limitarmos o nosso olhar ao aqui e agora dos dias nublados da nossa vida, mas estarmos tendo a capacidade de olhar além, entender que tudo tem um sentido de ser, que tudo tem uma razão de ser, e nos fortalecermos dentro dessa crença, dentro dessa concepção que cada um de nós vai ter. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que fala sobre a fé, e o autor, eu não me lembro qual, mas ele é muito feliz em dizer que a cada momento que nós duvidamos, nós sofremos, nós nos angustiamos, nós ficamos extremamente ansiosos. E na medida que nós temos fé, que nós acreditamos, isso nos fortalece para a caminhada. É esse o conceito que a gente está trabalhando aqui. E o cristianismo, de uma forma geral, ele enalteceu muito a esperança, também como uma força fundamental para a nossa caminhada. Cristo fala disso, toda a sua mensagem é uma mensagem de esperança nas boas novas, na consolação que ele nos traz em todo o seu evangelho.
Então, as 3 virtudes teologais que ficam como as principais são fé, esperança e caridade, totalmente associadas uma com a outra. Kardec nos diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, sobre essas virtudes fundamentais. A esperança e a caridade são consequências da fé. Estas 3 virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Então, as virtudes são chamadas essas capacidades que nós todos precisamos desenvolver, essas virtudes, como é denominado, para a nossa vida. E aí a gente vai ver que, na verdade, não são conceitos que se limitam ao campo religioso, ao campo filosófico. Na verdade, são conceitos que são estruturais na nossa vida. Esse autor, o Zeferino Rocha, ele nos diz que esperança não é esperar. Esperança é caminhar. E ele nos diz que a esperança é então um elemento constitutivo do ser, do existir no tempo, que por estar sempre em movimento, não termina nunca de se atualizar. Então é essa força sempre dinâmica que vai sendo construída e fortalecida no nosso dia a dia. Um outro autor, o filósofo Peter Bork, ele nos diz que a esperança, ela é psicohistórica. O que é isso? Então é algo que depende de cada um, mas que vai sendo construída e modulada através da cultura, através da sociedade, através do momento que a pessoa estiver. E que ela vai estar também sendo sustentada através das relações que nós vamos construindo. Vocês sabem muito bem, já devem ter ouvido falar, não é novidade, que na verdade a nossa personalidade vai se construindo nos primeiros anos de vida. E a presença dos pais, a presença amorosa dos pais, a possibilidade da criança confiar naqueles que estão ali para cuidar dela, é fator essencial para começarmos a desenvolver esta confiança, esse sentimento de que podemos acreditar e irmos além da nossa vida. E a esperança, então, pode dizer respeito às mais diversas ordens. Pode ser a nível mundano, pode ser a nível espiritual. E, na verdade, ela vai ser diferente para cada pessoa e se constitui em desejos e objetivos que esperamos alcançar para nós mesmos ou para os outros. Por exemplo, os pais, os amigos, nós estamos sempre desejando coisas boas para as outras pessoas da nossa convivência, as outras pessoas com quem nos relacionamos. E aí, as mais diversas situações também. Esperanças de aquisições materiais, de viagens, de realizações, de vida futura, os mais diversos objetivos a gente vai tendo. E quando a gente fala de esperança e de fé, será que isso também interfere na nossa saúde? É a pergunta que a gente vai responder agora. Fé e esperança se relacionam com a saúde? De que maneira? O que vocês acham? Quem acha alguma coisa? A pergunta é para os encarnados. Vocês acham que sim? Que não? O
que acontece quando a gente não está acreditando muito na nossa vida, na nossa possibilidade de solucionar as questões? Quando nós estamos desanimados, sem energia, o nosso sistema imunológico vai diminuindo, consequentemente nós estamos muito mais suscetíveis a estarmos contraindo infecções e doenças daquilo que está dos micro-organismos no nosso ambiente. Mas não só no adoecimento, mas também na construção da saúde, esses dois aspectos, essas duas virtudes se constituem como ferramentas muito importantes. E eu estou falando de ciência. Então, quando a gente vai estudar em dois grandes bancos de dados que nós temos, primeiro a BIREME, que é a Biblioteca Virtual da Organização Mundial de Saúde, a gente encontra pesquisas mostrando que esperança e saúde estão intimamente relacionados em 2069 artigos, e que saúde e fé estão relacionados em 56.624 artigos científicos. Se a gente vai pesquisar num outro banco de dados, que é o Medline, que aí pega artigos da Europa e dos Estados Unidos, a gente vê que saúde e fé tem comprovação científica da importância de um no outro em 110.669 artigos científicos, e esperança e saúde em 1.295 artigos científicos. Então, o que Kardec nos diz, na verdade, a ciência comprova o que o Cristo nos disse: tendes fé, que a tua fé vai te alimentar, tem comprovação científica. Na verdade, nós não estamos então falando de algo puramente subjetivo que nós não podemos comprovar. Hoje, isso é estudado e nós temos então todos esses artigos, e eu trouxe alguns. Por exemplo, esse que diz respeito a mulheres com infecção pelo HIV, aonde então a Marli Teresina Galvão diz que a manutenção da esperança em indivíduos que convivem com doenças crônicas, ela é fundamental, porque vai permitir que a pessoa tenha uma força diante das adversidades que a moléstia e o tratamento trazem. E, na verdade, ela fala da importância dos profissionais de saúde estarem avaliando o grau de esperança que as pessoas têm ou não, para que possam estar trabalhando o encorajamento dos seus pacientes como estratégia de tratamento também. Ainda mais numa doença onde o sistema imune é que fica comprometido. Então, o aspecto subjetivo é fundamental na qualidade de vida das pessoas. E essa esperança, ela pode ser medida através de instrumentos. Tem a escala de esperança de Hertz, que foi validada aqui para o nosso país, e a Sartori diz que é a esperança na recuperação da saúde que leva a pessoa a buscar o tratamento, a se submeter aos mais diversos tipos de exames e procedimentos necessários para a sua terapêutica, a mudar a sua rotina e a se submeter ao tratamento. Por exemplo, se nós temos então uma doença que nós somos convidados a mudar o nosso estilo de vida, nós não vamos fazer isso com a mesma intensidade se nós não acreditarmos na possibilidade da nossa cura, se nós não acreditarmos na possibilidade da nossa melhora. Trazendo isso para o campo subjetivo, a doutrina espírita, então,
Os amigos espirituais nos convidam todo o tempo a estarmos trabalhando a nossa reforma íntima. Para quê? Para que nós somos convidados a trabalhar a nossa reforma íntima? Nós acreditamos nisso mesmo? Não. Não? Eu particularmente assumo que não. Acredito, mas titubeio muitas infinitas vezes. Eu particularmente não. E é para isso que a gente vem aqui toda semana, para a gente ir fortalecendo essa crença, ir ficando mais segura, porque durante muito tempo a nossa prática foi puramente religiosa e não espiritual. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Embora a religião venha do termo religare, retomar essa ligação com Deus, na verdade, essa ligação ou essa religação vai se constituir e acontecer na nossa vida quando deixar de ser uma prática de fora para dentro e começar a ser uma prática de dentro para fora. Essa é a diferença entre religiosidade, que ainda é estar cumprindo os ritos, basta ir à reunião, basta tomar água fluidificada, basta tomar o passe, automaticamente a nossa transformação vai acontecer. Não é assim que acontece. Nós precisamos desenvolver como é que eu vou falar? Esse plug interno, né? Esse gatilho interno que vai nos ligar ao Deus que está dentro de cada um. Jesus nos disse: o reino de Deus está dentro de vós. É no mais íntimo da nossa alma que nós vamos construir essa religação. E é na medida que a gente vai fortalecendo isso, que nós vamos sim, quando saímos da casa espírita, então, no dia a dia, trabalhando a nossa reforma íntima, trabalhando a transformação daqueles aspectos que nós identificamos em nós como necessários de estarem sendo trabalhados e renovados para estarem mais próximos da proposta que o Cristo nos deixou. É mais ou menos isso que quem tem uma doença física vai estar vivenciando quando se submete aos tratamentos propostos, quando submete às mudanças da vida proposta, acreditando na sua cura e na sua recuperação. É na medida que, de fato, nós acreditamos e temos consciência de que nós somos autores da nossa vida, que nós é que construímos o nosso destino e que nós temos a possibilidade de nos transformar, que a gente vai estar consolidando essa fé, que é essa certeza íntima, e tendo a esperança de que nós somos muito amparados, permanentemente amparados nessa nossa jornada, e estamos então nos fortalecendo com essa crença. Então eu trouxe um exemplo do aspecto da nossa transformação, da nossa reforma, que somos convidados, fazendo analogia então com esses aspectos também no adoecimento físico. Nós temos também outros autores que estudam os pacientes com câncer e que nos dizem algo que é muito importante. Então eu vou ler realmente o que o Rickey fala. Parece um conceito simples, porém pode fazer a diferença entre a vida e a morte, ou no mínimo, qualidade de vida. A esperança impulsiona o sujeito a agir, a se mover e alcançar. A falta de esperança o torna opaco, sem objetivos, aguardando a morte. Está relacionada ao bem-estar,
qualidade de vida e prover forças para resolver problemas e enfrentamentos como perda, tragédia, solidão e sofrimento. Percebem? Então, da mesma forma que no adoecimento físico, ter esperança faz diferença entre a vida e a morte, também faz diferença no aspecto psíquico e no aspecto espiritual, termos essa esperança para nos fortalecermos na caminhada e não estarmos vivendo no deixa a vida me levar, meio que empurrando a vida, sem de fato estarmos aqui plenamente. Nesse pedaço que você falou aí, eu tenho um exemplo. Um exemplo vivo da minha vida. Minha vida não, minha família. Eu tive uma tia que ela adquiriu câncer no último grau, com 40 e poucos anos. De 40 e poucos anos aos 96, ela teve 4 cânceres. Mas a vontade de viver era tamanha, a fé dela era tão grande, que ela se cuidou, morreu agora, dia 25 de setembro, com 96 anos, de coração, não foi de câncer, falando que tinha 65 anos. Pois é. Eu acho que é isso aí. Exatamente. E fica como exemplos para nós, não é? O quanto que nós precisamos fortalecer essa coragem e essa vontade de viver, porque é isso que nos impulsiona nas diversas situações que nós temos no nosso dia a dia. Exatamente. Que bom, obrigada. E aí, outros estudiosos vão estar tentando entender, e o Paulo Dão Galarrongo é um deles, como que essas duas dimensões então se interagem. Por que que a religiosidade é fator de saúde mental e bem-estar? E aí ele vai trazer que as diversas religiões, na verdade, trazem um sentido para a vida, um sentido para as diversas situações de perdas, de sofrimento, de adoecimento, e esse sentido faz toda a diferença na medida que nós estamos vivenciando as situações. Vamos tentar trazer um exemplo. Se eu realmente acredito em tudo que nós aprendemos aqui na Casa Espírita, que nós não somos vítimas, que as situações do nosso viver se constituem em oportunidade de melhoria, de aprendizagem e de resgate de dívidas que, na verdade, não conseguimos solucionar em encarnações anteriores, nós vamos ter uma outra maneira de olhar as situações que a vida nos coloca. Aquilo que é tido como sofrimento, aquilo que é tido como um grande problema, ele pode ser encarado de uma maneira diferente quando a gente não se coloca no lugar de vítima, não se coloca no lugar de injustiçado e de que Deus esqueceu de mim ou que Deus não está olhando para mim. Como com frequência a gente ouve no consultório, quando as pessoas não têm essa dimensão do sentido de cada uma dessas adversidades, a maneira de estar vivendo a vida é totalmente diferente. Se a nossa concepção é materialista, ou seja, eu não acredito na continuidade da vida, eu não acredito na vida espiritual, a maneira que eu vou encarar os problemas, na verdade, leva as pessoas a terem muita dificuldade em desenvolverem essa esperança e essa fé. Porque para que eu estou vivendo isso? Por que esse problema está acontecendo?
Não é fácil encontrar o sentido sem essa perspectiva religiosa, sem essa perspectiva espiritual. Então, aquele quadro, aquela cena da pessoa olhando para trás das nuvens, representa também isso, esse olhar que nós precisamos ter para além do aqui e do agora e que vai trazer sentido para a nossa existência. Outros autores, outros psicólogos dizem então que a religiosidade se constitui no coping. O que é coping? Coping são estratégias psíquicas que todos vamos desenvolvendo em maior ou menor grau para enfrentar as adversidades da vida. E os diversos estudos, então, nos mostram a importância da espiritualidade, não só, então, para o nosso desenvolvimento espiritual, mas para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física. Então, nós estamos no momento em que as diversas áreas humanas, biológicas, se juntam à importância da vida espiritual das pessoas. Mas, ao mesmo tempo que nós temos esses diversos estudos, o que a gente pode observar nesse momento na nossa sociedade, na contemporaneidade? A gente observa que as pessoas estão vivendo um grande momento de crise nessa esperança, um grande momento de falta de sentido na vida, de falta de sentido na sua existência. Dentro de todo esse momento da cultura que predomina pelos valores materiais, dos bens de consumo, do mundo capitalista, parece que nós perdemos os valores e os ideais do ser humano e do encontro, os valores éticos, e nós estamos vivendo um momento de um individualismo muito grande. As pessoas voltadas para si e não compartilhando e não reconhecendo a outra pessoa. E nós perdemos muito os valores culturais, os valores sociais, éticos e espirituais que a gente tinha. A gente observa nesse momento, assim como os bens de consumo são descartáveis, uma grande fragilidade nas relações afetivas também. Essas relações afetivas sendo vivenciadas de forma muito superficial e ante a primeira dificuldade eu desisto, eu descarto e tento encontrar a felicidade com uma outra pessoa, quando na verdade nós vamos estar nos frustrando novamente, porque outras dificuldades vão acontecer, porque não existe alguém perfeito, assim como nós não somos perfeitos, e a gente realmente precisa pensar sobre como nós estamos construindo as nossas relações. E a gente vê que as coisas estão muito massificadas. Existe um grande conformismo, uma grande passividade e estamos reproduzindo valores de uma ordem dominante. E é como se dentro da nossa cabeça estivesse muito presente todos os bens de consumos materiais. E as esperanças têm se constituído, grande parte das vezes, em querer um carro novo, querer uma casa nova, querer o celular do último modelo, querer o computador do último modelo, querer a roupa de marca. E é como se tudo isso fosse nos trazer prazer, fossem ser a meta da nossa existência. Então é mais ou menos um ciclo vicioso assim. O mundo do consumo, e nós somos permanentemente bombardeados com isso o tempo inteiro, nós precisamos consumir, porque consumindo nós vamos ser felizes. E aí a gente vai, na verdade, construindo um modelo de ser individual, como se nós também nos tornássemos mercadoria e nos fechássemos em nós mesmos, e isso gera uma grande infelicidade e frustração.
E mais uma vez, quando a gente está triste, o que a gente ouve? Vai fazer uma compra um sapato, nós mulheres vamos no shopping, nada como uma roupa nova. Não é assim que a gente ouve que você vai ficar feliz. A gente vai lá, compra, fica satisfeito, mas volta para casa e aí o mesmo vazio está presente dentro de nós. Então, na verdade, dentro desse momento em que nós somos bombardeados por todo esse incentivo ao consumo, nós estamos também perdendo a nossa capacidade de construir ideais e utopias de uma outra ordem. E estamos ficando desprovidos de sonhos futuros. Deixamos de verdade de perguntar, ao mergulharmos em nós mesmos, qual o sentido da nossa vida? Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? Porque, na verdade, essas perguntas é que vão nos dar a direção daquilo que nós precisamos buscar. E como resultado, como essa pergunta, essa reflexão não tem acontecido, a gente tem encontrado idosos com um grande sentimento de falta de pertencimento, com uma grande vivência de isolamento, aonde tem todo um desencanto com a vida e, embora estejam biologicamente, fisicamente vivos, é como se sentissem mortos internamente pela falta de relacionamento. E a mesma coisa a gente vivencia com jovens, como se eles também estivessem nesse momento muito desprovidos de sonhos, de projetos e de perspectivas para a sua vida. Então, quando nós estamos falando que nós estamos no momento de patologia da esperança, isso fica evidente quando a gente ouve frases assim: é o nosso triste fardo, é a vida. Quantas vezes a gente fala, é a vida, mas de uma forma conformada, de uma forma extremamente sem energia e sem vitalidade para enfrentar esses desafios, ou é o que o destino quis, seja como Deus quiser, que não passam por uma aceitação, mas passam por um conformismo e uma passividade. Ou ainda, vamos indo como Deus quer. Então, esse sentimento de vazio, que muitas vezes nós também vivenciamos, nós precisamos fazer urgentemente um movimento para mudarmos isso. E nós vamos mudar isso quando nós começarmos a sair dessa falta de sentido da nossa existência. Porque quando a nossa existência não tem um significado, ela é uma existência morta. Ela não tem esperança, nós não temos esperança, nós não temos fé de dias melhores, de construirmos coisas melhores, e isso nos leva a um grande vazio existencial. Então, nós precisamos mudar essa situação aonde nós estamos tão deficitários dessa esperança. Sairmos dessa situação, desse aprisionamento e desse isolamento, para voltarmos a nos relacionar com a gente mesmo, com Deus que está dentro de cada um e com as outras pessoas. E ao mudarmos o nosso entendimento do para que aqui estamos, qual o sentido que eu tenho nessa vida, para onde eu vou quando essas reais propostas existenciais são investigadas, é que a gente vai mudando esse cenário. Viktor Frankl, que é um médico, ele viveu na Europa, na época dos campos de concentração, ele era judeu, e ele ficou lá e ele desenvolveu uma forma de terapia, que é a logoterapia. Ele nos diz que a pergunta essencial que norteia e fortalece a nossa existência é a busca do sentido e do significado da nossa vida.
E ele dizia assim, que talvez nós precisássemos, na busca desse sentido, não só nos perguntarmos o que eu ainda espero da vida, mas começarmos a buscar o que a vida espera de mim. E aí ele dizia que quando nós temos um significado e um sentido para a nossa existência, as mais diversas situações, por mais sofridas que sejam, como aquelas vivências no campo de concentração, fazem um sentido. E Nietzsche, que é um filósofo que era tido como pessimista, nos diz algo fundamental quando ele diz: quem tem um porquê viver, suporta quase todo como, porque entende o sentido maior que aquilo tem. E Viktor Frankl nos diz assim: o sentido ou julgar que a própria vida faz sentido envolve a convicção de que se está realizando um papel e um propósito inalienáveis numa vida que é um dom, uma vida que traz consigo a responsabilidade de realizar o pleno potencial que se tem como ser humano. E ao fazê-lo, ser capaz de alcançar um sentido de paz, contentamento ou mesmo transcendência por meio do vínculo com alguma coisa mais ampla do que o próprio eu. Então, para sairmos dessa situação de deficitários da esperança, eu estou convidando vocês a estarmos reconstruindo a nossa esperança, estarmos transformando essa situação de vazio que muitas vezes temos carregado e buscando de verdade o sentido da nossa vida. Sairmos dessa situação de conformismo e passividade e renovarmos a nossa esperança de que a vida faz sentido, de que nós temos sentido e que cada um precisa buscar o sentido que a vida tem, o objetivo que a vida tem, porque é aí que nós vamos encontrar os nossos recursos internos. Nós temos grandes personagens que foram para nós esperanças de um mundo melhor. E é justamente neles que nós precisamos nos espelhar para também, ao reencontrarmos essa esperança, estarmos trabalhando também por um mundo melhor, ao nosso redor e de uma forma mais ampla. Eurípides Barçanufo nos diz que existe uma progressividade da esperança. O que é isso? Então ele diz que a esperança é como uma imantação, um manto que nos cobre, divino, que nós trazemos isso. E que ao longo da nossa vida, muitas vezes ele vai se perdendo, esse manto vai se perdendo. E que nós precisamos trabalhar essa esperança através do progresso em nosso pensamento e da busca do sentido da nossa vida. E a gente vê que isso dirige não só a nossa vida psíquica, mas a nossa vida a nível fisiológico também. Esse é um livro extremamente importante, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, e ele nos diz, através de estudos também, que não são os hormônios e neurotransmissores controlados pelos genes que dirigem a nossa mente, o nosso corpo e a nossa vida, mas sim as nossas crenças. Sim, homens de pouca fé, são nossas crenças que comandam a nossa existência. E é isso que você veio trazer, que a sua tia vivenciou. Era a crença dela de viver, de recuperar, que proporcionava a ela recursos psíquicos e físicos para estar curando a doença física que ela tinha. Então, realmente, a nossa crença dirige a nossa vida. E nós estamos num novo tempo, um tempo que vem passando muito rápido, nesse momento em que o nosso planeta passa
de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, que nós precisamos tirar os véus que muitas vezes cobrem os nossos olhos, e de fato nos perguntarmos: quem somos nós? Quem somos nós? Exatamente. Então, nós estamos como essa identidade, mas nós somos espíritos em processo de evolução. Espíritos que estão aqui por um motivo. E André Luiz, no filme Nosso Lar, só descobriu isso ao desencarnar. Nós temos a oportunidade de estarmos tendo essa informação ainda quando encarnados. E se cada um de nós está aqui, é porque houve um planejamento para cada um de vocês aqui estar. Houve um planejamento e uma programação de quais seriam os elementos importantes de cada um encontrar na vida, objetivando o seu desenvolvimento enquanto espíritos eternos que somos. Então, cada situação da nossa vida diz respeito a esse planejamento que muitas vezes nós participamos. E quando a gente começa a ter consciência de que então existe um planejamento de cada reencarnação, o nosso objetivo então é perguntar: qual o nosso papel nessa vida? Para que aqui estamos? Quais áreas da nossa vida nós precisamos trabalhar? E é com essa certeza de que aqui estamos para trabalhar a nossa evolução, para construirmos a nossa evolução, que nós vamos encontrar a esperança e a fé dentro de nós mesmos, que vai nos trazer a força, que vai nos trazer a confiança, que vai nos trazer o estímulo para os desafios que dia a dia nós damos. Porque as reencarnações são, cada uma delas, oportunidade de melhoria, é uma proposta educativa com uma oportunidade para a nossa evolução. E aí a pergunta é: o quanto nós estamos ou não aproveitando cada oportunidade que nós estamos tendo a cada momento da nossa vida de nos trabalharmos e de nos renovarmos? Porque não tenham dúvida nenhuma de que se aqui estamos é porque nós recebemos mais uma vez a esperança de alguém, a confiança de alguém na nossa possibilidade de nos trabalharmos. E nós estamos aqui para mais uma vez desenvolvermos o amor na sua plenitude, que é a lei maior que todos temos. Então, o sentido tem que ser buscado não daquilo que é o prazer imediato, mas daquilo que significa a transformação da nossa vida. De fato, estarmos como Saulo, nos perguntando, no nosso encontro com Cristo, quando ele teve o encontro e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele pergunta então: quem és tu, Senhor? Ele faz uma transformação na sua vida que muda o rumo da história. E se o cristianismo foi difundido pelo mundo, um dos grandes responsáveis foi Paulo, quando ele então se perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Que significa de fato perguntar: para que eu estou aqui? Qual o sentido da minha vida? O que tu queres que eu faça na minha vida para a minha evolução e das pessoas que estão à minha volta? Porque o Evangelho do Cristo é um roteiro que não só precisa ser compreendido, mas que de fato precisa ser vivenciado no dia a dia da nossa existência. E não é fácil fazer isso. André Luiz já nos dizia que é preciso muito esforço para entrar
na academia do Evangelho do Cristo, mas novamente é a certeza de que nós podemos realizar essas mudanças que vão estar nos fortalecendo. E hoje, mais uma vez, nós temos a possibilidade de acionarmos a nossa vontade, que é o botão que vai mudar, sairmos dessa inércia para nos movimentarmos na nossa transformação. A gente teve no Mednesp agora em junho, e o Haroldo Dutra nos disse algo que a mim me marcou profundamente, que aquele momento de ali estarmos era mais um momento para a regeneração da nossa alma, e que nós temos a cada dia a possibilidade de escolhermos. Nós vamos fazer isso agora, ouvir o convite do Cristo, ou podemos continuar esperando por milênios e milênios afora, como a gente vem fazendo. Então, para finalizar, o Roberto Lúcio, da AME Minas Gerais, vocês devem conhecer, ele recebeu essa mensagem psicografada e que eu trouxe ela, que é uma oração, para estarmos realmente nos dirigindo ao Pai como mais uma oportunidade de estarmos trabalhando a nossa fé e a nossa esperança. Então eu queria que vocês me acompanhassem em silêncio ou da forma como vocês quiserem, mas com um sentido de pedido realmente ao Pai, quando Ele diz assim: imantado por vossa misericórdia, ajoelho-me, choro e agradeço. E mais uma vez vos peço, aumenta a minha fé, sustenta os meus passos e guia-me pelas veredas da verdade e da justiça, para que, aprendendo a amar, me transforme em minúsculo vagalume, que ao irradiar a sua humilde luz, faz lembrar a luz maior que sois vós mesmos, e que destrói as trevas, a qual mantemos na ignorância e na fragilidade de nossos espíritos. Glória a vós, ó Pai, e que todos os vossos filhos se transformem em luzes de benesses na caminhada da vida rumo à felicidade. Assim seja. E assim eu deixo essa mensagem que o Carlos trouxe para o Roberto e que eu trouxe para vocês. Que Jesus nos ilumine.